Hoje nós estaremos lendo Colossenses, capítulo de número 1, versículos 15 ao 19. Herdeiros do reino, a paz do Senhor, vamos à leitura do texto bíblico. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que, em absolutamente tudo, tenha supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude do tempo. É um texto bastante curioso e bastante conhecido de nós. Estamos aqui dando continuidade à reflexão sugerida pela nossa Escola Bíblica Dominical, pela EBD, e neste dia nós estamos refletindo então sobre este texto em que ora acabamos de ler, Colossenses capítulo 1, dos versículos 1, ou melhor, dos versículos 15 ao 19, onde nós acabamos de ler, qual o apóstolo Paulo ele está falando aqui sobre a existência e o poder de Deus, o poder de Jesus, o Filho de Deus, em que ele é de fato a imagem do Deus invisível, Deus revelado através do seu Filho Jesus. Então, é sensacional nós podermos entender esse texto sagrado aqui em que o apóstolo Paulo dizendo que Jesus ele é a figura, a imagem do Deus invisível. Então, nós entendemos aqui que se Jesus, ou melhor, se Deus, se ele não fosse Deus, tudo já teria colapsado, não é? Então nós sabemos que de fato Jesus é Deus. Agora o que nos resta é respirar agora e escutar esta expressão, escutar esta palavra. O texto nos deixa muito claro quando ele diz: ele é a imagem do Deus invisível. Isso significa dizer que antes de você existir, antes de você e eu existir, antes do medo, antes da escassez, antes do caos, conforme Paulo escreve à igreja de Colossos, Deus ele já existia, Jesus ele já existia na pessoa de Deus, e por isso que ele fora enviado para revelar o Pai à humanidade. Quem controla a origem, obviamente, controla o destino. Nosso destino é controlado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que estava na criação, fez parte da criação com o Pai. Tudo isso foi criado por Ele, através dele e para Ele. É o que o texto nos diz aqui, nós lemos no texto sagrado. Tudo foi feito, para Ele e por Ele, e nada de que foi feito, assim como João diz, tudo Ele fez, tudo Ele criou, e nada do que existe sem Ele existiria. Tudo foi feito exatamente por Ele e para que o seu nome fosse glorificado. Está no versículo de número 16, no finalzinho do versículo diz: sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele criou exatamente para a sua glória. Tudo foi criado por Ele, através dele e para Ele. O que Ele criou? Céus, terra, o que nós vemos, o que você vê, o que te ameaça no invisível. Nada está fora do controle de Deus. Nada fugiu do comando, tudo está sob o seu controle. E aqui vem o ponto que realmente nos desperta e nos deseja, que é sobre a sobrevivência e a nossa segurança. Nós sobrevivemos nele e estamos seguros nele, não é? E aqui é muito importante nós entendermos isso e depositar nele a nossa confiança para que sejamos seguros e guardados e protegidos por ele. Ele sustenta todas as coisas. Nós vimos aqui, nós lemos no texto que ele sustenta tudo, está no controle dele.
Não é força sua, não é a sua força, não é a nossa força, não é a minha força. Isso também não significa dizer que é sorte. É Deus no controle através da pessoa de Jesus. É sustentação divina. Agora, enquanto você lê isso, nós estamos sendo sustentados, seguros por Ele. Ele é o cabeça, Ele é o princípio, Ele é o primeiro. Jesus é tudo isto que nós já sabemos de fato que Jesus é. Nós, humana, nossa mente humana, nós entendemos exatamente que precisamos de liderança clara para não entrar em colapso. E nós sabemos que estamos sendo liderados pelo próprio Cristo e de fato assim não entramos em um colapso, não perdemos as nossas esperanças, não ficamos sem direção, porque estamos guiados pelo próprio Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Toda a plenitude habita nele. Toda a plenitude habita no próprio Jesus. Não falta poder, não falta resposta, não falta saída. Tudo está na pessoa de Cristo Jesus. Se Ele é tudo isso, por que então você ainda age como se estivesse sozinho? Por que nós agimos dessa forma? Há momentos que achamos que estamos sozinhos, que não vamos conseguir, que não vamos conseguir ao nosso objetivo alcançado. E o nosso objetivo na pessoa de Cristo é chegar à eternidade. Sabemos que muitos são os desafios, sabemos que somos desafiados constantemente, diariamente, mas também sabemos que Cristo está conosco. E se Cristo está conosco, é possível vencer sim. Se Ele é tudo isso, então, por que nós estamos desesperados, achando que estamos sozinhos? Não estamos sós. Cristo está conosco. Então, é importante que nós reconheçamos quem governa. E se nós reconhecermos que Cristo é quem governa as nossas vidas, governa o universo, governa tudo que está à nossa volta, então só nos resta confiar nele e permanecer nas suas promessas, aguardando o cumprimento. E assim, quando nós fazemos, porque quando ele está no centro, o caos perde a autoridade. E quem tem autoridade é o próprio Cristo. O próprio Jesus, quando ele ressuscita, ele se apresenta aos apóstolos. E Mateus ele registra isso, salvo engano, no capítulo 28, no versículo 17 ao 18. Ele diz o seguinte: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então todo o poder está na pessoa de Cristo. E ele tem poder e autoridade para cuidar de cada um de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos guarde, que Deus em Cristo continue nos falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Quero pedir que, antes da nossa oração, que compartilhe esta mensagem com pessoas que você entende que é merecedora de ouvir esta mensagem, assim como nós merecemos, através do sacrifício da pessoa de Cristo, ouvir esta mensagem neste dia. Vamos orar? Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esta manhã de sábado, o Senhor ter falado conosco através desta palavra. O Senhor ter nos confortado em saber que o Teu Filho está no controle, está no comando, está regendo as nossas vidas, regendo o universo. Pai, eu te peço nesta manhã, continua falando aos nossos corações, continua cuidando de nós e que nós entendamos que o Senhor está no controle, está no comando. Portanto, Pai, obrigado no nome de Jesus. E isso nós fazemos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para sempre. Amém.